Então, olha, eu tinha falado para vocês na aula passada, né, da parte da evolução histórica, da química, né, e eu me referi muito aos alquimistas, né. Então, tem um período aí da história, né, que ocorre um grande desenvolvimento da ciência, um grande desenvolvimento, principalmente da química. Eu tinha falado para vocês que nos povos antigos, né, houve várias descobertas importantes, né, em relação à química, seja dos egípcios, dos mesopotâmios, dos gregos, né, ou mesmo dos romanos, né, cada povo deu a sua contribuição. Mas essas descobertas, elas ficavam meio separadas, meio à parte, né? Conforme essas civilizações foram decaindo, algum conhecimento se perdeu, né? Mas no decorrer da Idade Média, né, os alquimistas, eles começaram a juntar tudo isso, né? Então, esse desenvolvimento que a gente observou, não só na química como na ciência, um pouco lento no princípio, né? E depois esse conhecimento ele foi se traduzindo num pensamento científico. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo, só para vocês terem uma ideia, né? A partir aí do ano 1000, você tem uma série de pessoas importantes, né, na história da química e da ciência, e depois você tem aí um break, né, por conta da peste negra, que deu uma confusão lá na Europa, né, morreu muita gente, foi a maior pandemia que se teve na história, né? A gente está vivendo numa pandemia, mas essa pandemia nossa não chega nem no dedão do pé do que representou a peste negra, né? Agora, depois que desse período da peste negra, voltou-se então a esse desenvolvimento científico. De qualquer forma, né, os alquimistas, eles não eram restritos a um povo só. Então, haviam alquimistas franceses, alemães, ingleses, e haviam alquimistas árabes também, né? Nesse período que precedeu o domínio religioso nos povos árabes, eles foram um dos grandes propagadores de ciência, né? Muita coisa do que a gente tem hoje veio desse período dos povos árabes também. E aqui tem um laboratório de um alquimista, né? Isso aqui acho que é do século XV ou século XVI, né? E tem aí todos os instrumentos originais que o alquimista utilizava. Isso foi transformado num museu hoje, né? Você vê até um jacarezinho ali em cima, né? Ninguém tomou vacina, transformou em jacaré, não. Aquilo ali ele utilizava aí como, talvez como um mascote dele ali, né, um jacarezinho empalhado, né? Mas você veja os instrumentos que o alquimista, nesse caso, utilizava, né? Bom, os alquimistas, turma, eles partiram, né, de pesquisas ou de buscas, né, que eles faziam nas substâncias, e eles procuravam atribuir nomes e símbolos. Então, a grande contribuição desses alquimistas, né, espalhados aí por regiões diversas, foi começar a atribuir símbolos para substâncias químicas e elementos químicos. Então, você tinha lá nos alquimistas, e eles foram trocando esses símbolos. Isso, de uma certa forma, ele foi se uniformizando ao longo dos séculos, né? Então, você tinha lá a simbologia para areia, a simbologia para casca de ovo, para chumbo, prata, simbologia para sabão, a simbologia para vidro. Então, espírito de vinho, olha só, né? Então, a sal de cozinha. Então, havia simbologia alquimista, né? Não só para substâncias e elementos, como também para processos. Então, por exemplo, a abstração, a calcinação, a digestão, então processos químicos e físicos, né? E até processos metafísicos, como a abstração, havia toda uma simbologia associada, tá? Agora, é claro, turma, que essa simbologia, com o tempo, ela foi evoluindo, né? Imagina você hoje escrevendo um símbolo como esse A aqui, a ferver, né? Foi se simplificando. Esse símbolo juntou com esse fogo de reverberação, né? E se transformou num triângulo que a gente utiliza até hoje, né? Pode ver que várias coisas que têm fogo, eles são representados por triângulos, né? Fogo forte,
fogo lento, fogo de circulação, né? Então, muitos desses símbolos eles foram evoluindo. Bom, essa evolução, turma, primeiro nós vamos falar em relação aos elementos químicos. Então, a partir da Idade Moderna, né, mais ou menos depois da queda de Constantinopla, depois quando começa aí o século XVI, mais ou menos, eles começam a atribuir simbologia para os elementos químicos. E essa simbologia, ela utiliza até hoje uma regra que é o seguinte: se o elemento químico tiver uma letra só, a letra é sempre maiúscula, tá? Então, sempre quando houver um elemento químico que tenha um único símbolo, a letra é maiúscula. Por exemplo, o potássio é representado pela letra K, porque ele vem do latim kalium, né? Então, o K é maiúsculo, porque só tem uma letra, né? Então, a gente sempre representa por letra maiúscula. No caso do enxofre, se não me engano, acho que vem do inglês sulfur, né? Então, vem o S, né? Ele é maiúsculo também, porque é uma única letra, é uma letra maiúscula. O fósforo vem do latim fósforos, né? E também vem de um único símbolo que foi atribuído, portanto, letra maiúscula. Toda vez que o elemento químico tiver uma única letra representando ele, essa letra será sempre maiúscula. Agora, pergunta de estudante: e se tiver duas letras, né? Se tiver duas letras, turma, a primeira é sempre maiúscula. Sempre, sempre. E a segunda, turma, sempre é minúscula. Então, a primeira letra é maiúscula, a segunda letra é minúscula. Quer exemplo? O sódio, né? Por que o sódio é Na? Porque ele vem do latim, dos romanos lá, natrium, né? Ele vem do latim. Então, a gente representa por Na. Repara, primeira letra maiúscula, a segunda letra é minúscula. Outro elemento químico simbolizado, né, pelas letras AU. A primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. Por que o ouro, né, não deveria ser o U, não deveria ser ou, ser ouro? Acontece que ele vem do latim aurum, tá? Os romanos falavam aurum, então ficou AU derivado da língua latina, tá? Que é a língua romana. Então, muitos desses elementos químicos, eles são derivados da língua latina, tá? Então, por exemplo, o sódio, que é nátrium, o símbolo dele, duas letras, primeira maiúscula, segunda minúscula, Na. O potássio, cálium, é uma letra só, símbolo K maiúsculo. O enxofre, que eu já tinha falado, né? Então, vem do sulfur. Ele está falando latim aí, mas eu acho que é inglês, viu? Se não me engano. Bom, enfim, o enxofre é o S maiúsculo, né? O fósforo definiu-se uma letra só, P maiúsculo, que vem do latim, e o ouro, aurum, que eu já tinha falado, né? Então, AU, porque é derivado do latim. Se é uma letra ou se são duas letras, quem estabelece isso são os cientistas, tá? O nátrium, por exemplo, ele poderia ser só o N maiúsculo, mas aí ele ia ser confundido com o nitrogênio. Então, que também é N maiúsculo. Então, muitas vezes eles atribuem uma segunda letra, para atribuir uma segunda letra, para não ter confusão com outros elementos químicos que já tinham sido descobertos, tá? Agora, tem elementos químicos, turma, que o nome do elemento químico, ou símbolo, ele vem de nomes de cientistas, tá? Por exemplo, tem um elemento químico que chama cúrio, tá? Que era uma pesquisadora francesa que viveu na virada do século XIX para o século XX. Uma das maiores cientistas que já teve aqui no nosso planeta, né? A Marie Curie. Ela ganhou o prêmio Nobel, o marido dela ganhou o prêmio Nobel, a filha dela ganhou o prêmio Nobel, todo mundo lá na família dela ganhou o prêmio Nobel. Era uma família premiada. Eles ganhavam o prêmio Nobel de Física e Química, nem precisa falar, né? Pessoal super cabeça, né? E o símbolo, turma, é C maiúsculo, M minúsculo, tá? Por que não é CU? Porque CU é o cobre, tá? Cu é o cobre. Então, eles colocaram CM. C de Curie, M de Marie, né?
então ficou CM. O cibórgio, que é um outro elemento, vem do Glenn Seaborg, né? Então o símbolo é SG, em homenagem a esse pesquisador. O Mendelévio é um elemento químico em homenagem, né? Eles batizaram em homenagem ao criador da tabela periódica, Mendeleev, né? E o símbolo é MD. E você tem mais uma série de elementos químicos que foram sendo descobertos, né? E eles foram atribuindo a nomes de cientistas renomados aí da época. Então, o Nobel virou Nobélio, o Lawrence virou Laurêncio, o Rutherford virou, que fez pesquisas atômicas, né? Ajudou a definir o modelo atômico, Rutherford. Esse Dúbnio, eu não sei quem é, não conheço. O Cibórgio, que vem do Cyborg, e o Bório, que vem do Bohr, tá? Então, são símbolos de elementos químicos tirados de nomes de cientistas, tá? E existe também, turma, uma simbologia na tabela periódica, né? Então, tem aí desculpa, eu esqueci de comentar o Einsteinium, né? Que vem do Einstein. Então, quando descobriram esse elemento, batizaram ele em homenagem ao Einstein, né? Com toda aí a reverência que a gente deve para esse cidadão que fez uma descoberta fantástica, aliás, várias, né? Ele descobriu o universo inteiro sem ter calculadora e sem ter computador, né? Esse cara era demais. Agora sim, existe uma terceira classe de compostos químicos que são derivados de nomes de lugares, né? Então, o polônio, em homenagem à Polônia, o americio, em homenagem à América, moscóvio, em homenagem a Moscou, frâncio, em homenagem à França, európio, em homenagem à Europa. Existe o califórnio, em homenagem a ela mesma, a Califórnia, o estado americano, e o Berkeley, turma, ele é em homenagem à Universidade de Berkeley, que fica na Califórnia, né? O cara que descobriu o elemento químico, né, gostava muito da escola dele, então, da faculdade, no caso, da universidade, que era Berkeley, e ele colocou o nome do elemento de berquélio. Quem sabe um de vocês não descobre um elemento químico no futuro e vocês vão chamar de singulário, né? Ou alguma coisa assim, de Santo Andrélio, ou qualquer coisa parecida, né? Mas, de qualquer forma, né, os elementos químicos, ou eles têm origem latina, ou eles têm origem em nome de cientistas, ou eles têm origem em nome de lugares, tá? Muito bem. Deixa eu ver se alguém quer fazer alguma pergunta em relação à simbologia dos elementos químicos. Alguma pergunta, algum comentário de alguém? O Guilherme, o Dúbnio veio de um instituto de pesquisa chamado Instituto Dúbina. Olha, Guilherme, valeu. Engraçado que no site que eu peguei, ele estava constando como derivado de nome de cientista, né? Mas quer dizer então que veio do. Mas esse Instituto Dúbina precisa ver se ele não é nome de algum cientista. Eu vou pesquisar, porque eu nunca tinha visto esse nome assim, né? Tem uns elementos químicos que a gente nunca vê direito, né? Eu vou até pesquisar. Vou anotar aqui. Dúbina. Pode ser nome de algum cientista que batizou esse instituto. Mas valeu a informação, Guilherme. Obrigado aí pela informação. Legal. Não tem nenhuma pergunta, só tem esse comentário brilhante aí do Guilherme. Beleza. Tudo bem. O Pedro Henrique falou boa tarde, eu já tinha falado boa tarde para todo mundo. Boa tarde de novo, Pedro Henrique. Vamos continuar então. Ô, professor. Pode falar. Esses slides seu aí, ele tem no caderno, nesse caderno do ângulo? Então, eu sempre faço uma adaptação. Muita coisa do que eu coloco aqui não tem na apostila. Então, o que eu faço? Eu transformo essas apresentações em vídeo e eu coloco lá na sala de aula de vocês, tá? Entendi. Então, eu vou transformar no vídeo, só que não tem áudio, tá? Eu posso até colocar a aula também gravada, às vezes eu ponho as aulas gravadas, mas eu sempre disponho os slides na forma de vídeo, tá? Para que vocês possam ter esse material. Porque a apostila, ela sempre coloca a matéria de uma forma mais burocrática, que eu falo, né? E eu tento traduzi-la de uma forma bem didática, tá? Por isso que eu gosto de fazer essas apresentações. Beleza? Beleza. Mas eu disponho lá depois
para vocês. Então, vamos continuar. Bom, nós vimos, turma, a simbologia de elementos químicos, mas existe uma simbologia moderna que é super, hiper, mega, blaster importante, que ela se refere às reações químicas. Na verdade, turma, a gente fala reação química na prática. O que a gente está vendo aí, a gente chama de equação química. As equações químicas, né, elas são simbólicas, elas representam as reações químicas. A gente usa uma relação, ela é praticamente uma relação matemática, né? E é uma relação simbólica também. Então, o que, que nós temos aí, ó? Duas moléculas, lá azulzinhas, né? Duas moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, que é O2, produzindo duas moléculas de água, que é H2O. Quando a gente olha essa simbologia, você fala, nossa, que facinho de ver, né? É claro que para compostos mais simples, né, com poucos elementos químicos, é fácil de ver. Mas o problema, turma, é quando as reações se tornam mais complexas, com muito mais elementos químicos. Tem compostos que têm 100 elementos químicos, né? E não dá para a gente ficar fazendo bolinha colorida. Então, o que, que a gente faz? A gente simplifica dessa maneira. Então, essa simbologia que eu coloquei em vermelho aí embaixo é para a gente poder otimizar a transcrição de reações químicas em equações químicas, de forma que você possa perceber o que esteja acontecendo, né? Então, a gente transcreve as reações químicas numa forma de uma equação, de forma que ela seja compreensível. Agora, veja, existe toda uma simbologia por trás das equações químicas, que é isso que eu vou falar agora, tá? Eu vou parar de vez em quando para perguntas, mas se alguém quiser interromper, é só dar um alô no microfone, tá? Eu não consigo ver o chat quando eu estou falando. Então, se alguém precisar, pode interromper no microfone, não tem problema, tá bom? Então, olha, quando a gente vê uma equação química como essa, né? Lembra que eu falei, reação química é o que acontece na prática. Isso aqui é uma equação química. Qual que é a simbologia dela que a gente vê num primeiro momento, né? Logo de cara, turma, a gente vê essa flechinha. É claro que a gente pode ver um monte de coisa, né? Mas essa flechinha, ela é muito importante. Por quê? Porque a flechinha, turma, quer dizer transformação, tá? Então, quando você vira uma flechinha, é porque ela está simbolizando a transformação de um sistema para um outro tipo de sistema. E essa transformação, ela pode ser uma mudança de estado físico, ou pode ser, no caso de uma reação química, uma transformação química, tá? Então, nesse caso aqui, o que, que a gente tem? Uma transformação química, porque a gente tem os elementos químicos demonstrados, né? E eles estão aí mudando de lugar, estão formando substâncias químicas diferentes. De qualquer forma, nessa equação, eu vou olhar o que tem antes, tá? Então, simbolicamente, numa equação química, o que vem antes nós chamamos de reagentes, tá? Então, sempre quando você vira a flechinha, você fala, beleza, a flechinha é a transformação. Antes da flechinha, nós temos os reagentes. Depois da flechinha, serão sempre os produtos, tá? Então, a primeira coisa que a gente reconhece numa equação química é isso, tá? Primeiro, antes da flechinha, os reagentes. A seta ou flechinha quer dizer uma transformação. E depois da setinha, nós temos o que é formado, resultante dessa transformação, que a gente chama de produtos, tá? Alguma pergunta até aqui? Todo mundo já deve conhecer essa simbologia, né? Alguma pergunta? Não, professor, nenhum. Beleza, vamos continuar então. Agora, turma, o que mais de simbologia que é importante, né? A gente reconhece, turma, também os elementos químicos presentes, tá? E a gente conhece que é uma reação química e não um processo físico quando os reagentes, os elementos químicos, aliás, trocam de lugar. Então, você veja, o primeiro elemento químico ali é o hidrogênio,
depois você tem um elemento químico oxigênio, depois eles se juntam para formar água, H2O. Então, quando eles trocam de lugar ao longo do processo, você percebe que é uma equação química, não é uma mudança de estado físico, tá? Então, a gente, só de cara, por meio dessa simbologia, a gente consegue perceber isso, né? Muito bem, reconhecemos os elementos químicos. E agora, turma? Veja, o hidrogênio, ele estava sozinho e depois ele foi juntar ali com a água. Então, veja, ele continua na equação. Não existe, turma, equações químicas nas quais os elementos desaparecem, tá? O elemento químico nunca vai desaparecer. Ele sempre permanece e sempre na mesma quantidade. Se você tiver, por exemplo, aí uma quantidade de hidrogênios antes de reagir, depois da reação, a quantidade de hidrogênio será a mesma. A gente vai aprender a fazer balanceamento ainda, mas, 2 vezes 2, 4. A gente tem 4 hidrogênios aqui. 2 vezes 2, 4. A gente continua com 4 hidrogênios, tá? Então, o elemento químico, ele não vai aparecer do nada. O elemento só aparece no reagente, não aparece no produto. Impossível. Ou vice-versa. O elemento só aparece no produto e ele não estava nos reagentes, de forma alguma, tá? Não existe isso, tá? Isso é bruxaria e químico já foi acusado de bruxo, mas a gente não faz isso, tá? Então, não existe esse aparecimento e desaparecimento de elementos. Se eles estiverem no reagente, eles vão estar no produto na mesma quantidade, tá? Então, isso vale para o hidrogênio, no caso desse exemplo, e isso também vale para o oxigênio também, tá? Então, essa simbologia de elementos químicos, ela também é muito importante, porque a gente reconhece onde está cada elemento químico. Ele era uma substância simples e depois ele se tornou uma substância composta, como nesse caso aqui, tá? O que mais que a gente pode reconhecer, né? Exatamente isso que eu acabei de falar. O H2 é uma substância simples. Como é que eu sei que é uma substância simples? Porque ele é composto de um único tipo de elemento químico, que é o hidrogênio. Então, no H2, no gás hidrogênio, só tem hidrogênio. Então, ele é uma substância simples. Da mesma maneira, né, que o O2. Agora, no H2, é uma substância composta, porque a água é uma substância química que você tem hidrogênio e oxigênio. Se tiver 2 ou mais elementos, é uma substância composta. Então, veja, com essa simbologia que a gente usa, nós também podemos reconhecer, como eu já tinha dito, uma substância simples de uma substância composta. Então, veja quanta informação que uma equação química pode passar para a gente. E não acabou ainda, né? O que mais que uma equação química ela pode dar de informação? Bom, quando a gente olha para a equação química, a gente também reconhece esses índices, que é esse númerozinho que vai embaixo. O número que vai embaixo, turma, ele é um número muito importante, porque ele representa o número de átomos daquele elemento, tá? Então, veja, ali no reagente existem 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. E aqui também tem 2 átomos de hidrogênio. Aqui tem 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de oxigênio. Então, esses numerozinhos embaixo, sempre, turma, ele se traduz no número de átomos. Agora, esse numerozão grande que vem na frente é o número de moléculas, tá? Então, o pequenininho que vai embaixo é o número de átomos. E o número grandão é o número de moléculas, tá? Veja, tem 2 moléculas de H2. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Aqui tem 2 moléculas de água. Quantos hidrogênios tem ao todo? 4. Aqui tem uma molécula de O2. Quantos oxigênios? 2. Uma molécula com 2 oxigênios. Agora, aqui tem 2 moléculas de água. Só que cada molécula de água só tem 1 oxigênio. Então, são 2 moléculas, 2 oxigênios. Se tem 2 oxigênios do lado de cá, 2 oxigênios do lado de lá. 4 hidrogênios de um lado,
4 hidrogênios do outro. A quantidade de átomos e moléculas não, mas a quantidade de átomos, quando você compara um lado para o outro, tem que ser rigorosamente igual, porque os elementos químicos eles não desaparecem, tá? É impossível você ter mais elemento químico de um lado do que o outro, né, de um mesmo elemento químico. A quantidade é sempre a mesma. E isso, turma, quem falava isso era o Lavoisier, no século XVII, lá XVIII, e isso vale até hoje, tá? Então, essa transcrição também é muito importante aí nas equações químicas, tá? Uma outra transcrição que é importante e que não tem aqui é essa. O hidrogênio, quando ele reage, ele está na forma de gás. O oxigênio, quando reage, ele está na forma de gás. Se essa reação for feita numa temperatura mais baixa, vai formar água na forma líquida. Então, esses parentezinhos embaixo, em vermelho, eles também são muito importantes, tá? Porque eles indicam, turma, as condições da substância, o estado físico em que ela esteja, tá? Então, quando tiver o G entre parênteses, quer dizer que o composto químico é um gás, tá? Sempre quando tiver G, o composto é um gás. Às vezes, turma, ao invés de falar gás, a gente pode falar V de vapor, tá? Podemos falar V de vapor também. Então, gás e vapor é a mesma coisa, tá? Deixa eu aproveitar e consertar aqui minha apresentação, que eu copiei e colei aqui, mas eu não colei no slide anterior. Ficou faltando aqui. Agora sim. Deixa eu salvar. Então, vejam. Então, G para gás, V para vapor, L para líquido, tá? Então, quando você vira um parentezinhos embaixo, né, quase como um índice, quer dizer que aquela substância é líquida, tá? Da mesma maneira, quando nós encontrarmos um Szinho entre parênteses. Tem que ser entre parênteses? Tem que ser entre parênteses, porque é a simbologia, tá? Então, se eles estiverem entre parênteses, quer dizer que o material a substância química, aliás, ela é sólida, tá? Então, G de gás, V de vapor, L de líquido, S de sólido. Tem mais alguma? Tem. Quando você vir aqui, tá? Quando a substância química ela está dissolvida ou dispersa em água, a gente coloca aquoso, tá? Aque não é G, é aque, que é de queijo, de aquoso. A gente não escreve aguado nem agoso, né? A gente escreve aquoso porque está em água. Aí você fala assim, mas a água não pode ser aque? Não, porque não existe água aquosa, é redundante, né? Então, a água, você só indica os estados físicos dela. Agora, por exemplo, você pode escrever NaCl, que é o sal de cozinha, e colocar embaixo aque. Significa que ele está em meio água, ele está no meio aquoso, tá? É uma outra transcrição que nós fazemos e que é importante, uma outra simbologia, tá? E para terminar a nossa aula, uma simbologia também importante. Muitas vezes, turma, a equação química, ela transcreve uma reação química que foi feita sob calor, sob aquecimento. Então, em cima da flechinha, a gente coloca um triângulo. Esse triângulo denota aquecimento, ele denota calor. É uma simbologia que vem lá de trás da Idade Média, tá? É esse triangulinho, e ele simboliza calor, tá?